Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes e a todos os irmãos que nos escutam aqui do Além do Estúdio. Temos esse privilégio e esta honra de estar aqui no Além do Estúdio, no programa O Encontro com Deus. Eu creio que será uma bênção, e para você que está nos acompanhar aí, acompanhe até o final desse programa, porque eu creio que Deus vai falar consigo. Também tributar a Deus Pai pela vida e pela saúde, agradecer a Deus pelo PCA, que teve a honra de convidar-me eu estar presente neste lugar. Agradecer a equipe técnica de som por o trabalho que eles fazem, um trabalho muito incrível. Vejamos que eles não estão presentes aqui, mas nos seus bastidores eles estão a fazer um grande trabalho e excelente. Também louvar a Deus pela minha família, pela minha casa, pelos meus filhos e pela minha esposa. Eu estou acompanhado aqui com o meu secretário Tassiano e estou aqui com o segundo pastor, que é o pastor Miguel, neste programa O Encontro com Deus. Eu trouxe uma mensagem da parte do Senhor para compartilhar com a sua vida hoje, nesta manhã. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 16, e no seu versículo de número 7. Está escrito o seguinte assim: Agar e Ismael. O anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte de água, que fica no caminho de Sur, e lhe disse: Agar, escrava de Sara, de onde vem e para onde vai? E ela lhe respondeu: estou fugindo da minha senhora, Sarai. Depois o anjo disse: volte para sua senhora e obedeça-la. E o anjo disse também: farei com que tenha muitos filhos, e os seus descendentes serão tantos que ninguém poderá contar. E o anjo do Senhor lhe disse ainda: você engravidará e vai dar à luz um menino, e você chamá-lo-á de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele viverá livre como um jumento selvagem, mas ele não estará longe dos seus irmãos. Ele lutará contra eles e eles contra ele. Esta é a palavra de Deus que Deus colocara no meu coração para compartilhar com todos que estão nos escutando, nos vendo. Eu quero dirigir neste momento uma oração, Senhor, para darmos início à palavra do Senhor. Pai Celestial, estamos diante da sua presença, Pai. Queremos agradecer ao teu nome, Adonai. Reconhecemos a sua excelência, da sua grandeza, Pai. Obrigado por esta oportunidade. Importe que eu diminua, mas que o Senhor cresça na toda excelência de glória e de honra e de poder, Pai. Nós entronizamos a tua presença neste programa Encontro com Deus. Pai, aonde a minha voz for a chegar, alcança maior número de homens e mulheres que tenham um encontro divino com o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. E eu lhe penso, fala conosco e usa-me como instrumento e como um canal de bênção para falar com cada irmão, cada irmã que nos escuta, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E como temos este programa, o Encontro com Deus, o tema da minha mensagem esta manhã terá também como Encontro com Deus. Quando nós escutamos o encontro com Deus, ouvimos o encontro com Deus, nós pensamos que o encontro com Deus parte desde o momento que eu vou para a igreja. Nós pensamos que o encontro com Deus parte desde o momento que eu vou para a igreja, ou faço parte de alguma denominação, ou faço parte de algum grupo. Isto não é encontro com Deus. Porque todo o encontro com Deus tem como a capacidade de nos influenciar, tem como a capacidade de nos transformar, tem como a capacidade de nos influenciar a vivermos a verdadeira visão do Evangelho. Este é o encontro com Deus. Mas vamos na Bíblia Sagrada. Você conhece a história de Abraão. Abraão era um homem que Deus fizera a ele uma promessa. E esta promessa que Deus fizera a ele, terá dito o seguinte: Abraão, sai da tua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te farei uma bênção. Entendamos que Abraão obedece e segue a visão. E Deus promete a Abraão lhe dar filhos e uma nação. Então Abraão vai. Só que quando Abraão caminha na trajetória com Deus, Abraão entra no Egito,
quando Abraão entra no Egito, a Bíblia Sagrada diz que Abraão lá mentiu. E houve uma consequência para o rei do Egito, o faraó. Então, quando o faraó descobre que Abraão terá mentido, Abraão é tirado para fora do Egito. Só que quando sai de lá, a Sara, a sua esposa, sai com uma escrava egípcia chamada Agar. Só que no versículo capítulo 16, verso 1, a Bíblia diz que Sara aproximou-se diante de Abraão e disse: Abraão, visto que Deus não me dá filhos e a idade está indo, então toma a minha serva Agar, se envolva com ela, os filhos que ela for a gerar, então elas serão meus filhos. Abraão concedeu com a visão da Sara e Abraão se envolve com Agar. Quando Abraão se envolve com Agar, a Bíblia Sagrada diz que Agar fica grávida. Só que no contexto, quando ela fica grávida, entra um problema na casa de Abraão. Entra um desafio na casa de Abraão. Entendamos que Agar era escrava de Sarai. Agar saiu do Egito com Sara. Então, estando ela na casa de Abraão, está sob o comando de Sara. Só que a Bíblia Sagrada diz que ela começou a humilhar a sua senhora. Ela começou a pisar a sua senhora, porque ela está grávida e a sua senhora não pode gerar. Ela está grávida e a sua senhora está com uma idade avançada e não pode gerar. Vejamos que o problema que entra na casa de Abraão é um problema de ingratidão. Porque Agar, enquanto estava longe, era uma simples escrava. Mas quando a Sara o chama para se envolver com Abraão no quarto, falar de quarto, falamos de um lugar íntimo. Falar de qual? Falamos de um lugar de intimidade. Então quer dizer que Sara puxa Agar para o lugar de intimidade. Só que quando ela chega lá a engravidar, começa a humilhar quem chamou. Só que a Bíblia Sagrada diz que Sara chegou diante de Abraão para reclamar. E Abraão disse o seguinte: ei, faça-me o que quiser com a sua escrava, porque ela é tua escrava. E Sara agora começa a humilhar Agar. Por quê? Sara, apesar que não gera, é dona de casa. Sara, apesar que não gera, ela é dona e responsável de casa. Entenda, meu irmão, você que está aí nos assistindo, talvez esteja sofrendo a mesma ingratidão que Sara está a passar. Talvez esteja sofrendo a mesma ingratidão que Sara está vivenciando no contexto bíblico. Só que a Bíblia diz que Sara começa a humilhar de tal maneira Agar, e Agar diz o seguinte: eu vou fugir. Porque ele entendeu que, como eu não sou dona de casa, só tenho gravidez, não tenho filho, então eu vou fugir. Qual será a primeira opção de Agar em fugir? Agar fugiria para voltar para o Egito. Por quê? Porque não conhece mais outro lugar se não for Egito. Só que a Bíblia Sagrada diz que quando Agar sai de casa, entenda, meu amado, que Abraão não se incomodou ir atrás de Agar. Sara não se incomodou ir atrás de Agar. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando ela entra no deserto do Sur, a palavra Sur significa muralhas. Então, se é uma muralha, é um lugar que não há saída. Sabe, que às vezes nós entramos em um problema que a opção que vem é fugir. A opção que vem é desistir. Mas Deus, deixa eu trazer uma notícia para a tua vida hoje. Talvez você vai dizer: pastor, como é possível? Eu estou falando para alguém nesta manhã que algumas portas Deus vai fechar na tua vida, não porque Ele quer te prejudicar. Algumas portas Deus, Ele vai fechar na tua vida, não porque Ele quer trazer certa dor na sua vida, mas algumas portas que Deus fecha são portas de livramento. Algumas portas que Deus fecha são portas de escape. Só que a Bíblia diz que Sara não vai atrás de Agar, e Abraão não vai atrás de Agar. Mas quando Agar entra no deserto do Sur, a Bíblia diz que o anjo do Senhor ao encontrou. Quer dizer que quem encontrou esta escrava não é Abraão. Quem encontrou essa escrava é o anjo do Senhor. Encontrou Agar no meio do deserto e pergunta para ela: de onde vens e para onde vai? Por quê? Porque o anjo, quando perguntou, o anjo quer saber
para onde vai Agar, ou de onde está a sair Agar e para onde ela vai. Só que Agar diz: estou fugindo da minha senhora Sarai. Entende, igreja? Ele não respondeu a segunda pergunta do anjo, que para onde vai, porque ela não sabe para onde vai, porque ela está a fugir. Sabe o que? Todas as vezes que você foge de um problema, você não sabe o seu verdadeiro destino. Todas as vezes que você foge de enfrentar uma luta, você não sabe para onde vai, só sabe de onde estás a vir. Agora vejamos, igreja, ou poucos estão nos assistindo aí, você que está a assistir aí, talvez você é alguém que está fugindo, mas não sabe para onde vai. Só que o anjo, quando encontrou ela, talvez na expectativa dela, diria o seguinte: que o anjo vai me defender, o anjo vai dizer para não, caminhe, eu sou contigo. Só que a Bíblia Sagrada diz que o anjo diz o seguinte: Agar, volta para a tua senhora e te humilhes, porque você é escrava, você é serva de Sara, volte para lá. Isto eu abro um parênteses para dizer o seguinte: que todas as vezes que você foge de uma responsabilidade, avançar para um futuro, você não terá um futuro de sucesso. Porque ninguém pode ter sucesso enquanto tiver um passado mal resolvido. Você não pode ter sucesso enquanto tiver um passado desorganizado. Porque todo passado desorganizado tem a capacidade de influenciar o teu presente e o teu futuro. Quando o anjo disse para ela: volta, talvez seria humilhação voltar. Assim na vida, nós fizemos o bem para algumas pessoas, mas por trás de tudo recebemos a ingratidão. Recebemos a ingratidão das pessoas. Mas não é assim. Não é porque algumas pessoas são ingratas que nós temos que ser também ingrata. Nós temos que ser gratos por Deus, sermos gratos pelas pessoas, sermos gratos por tudo quanto Deus tende a nos proporcionar cada dia. Só que Agar se esqueceu de onde ela veio. Agar se esqueceu quem ajudou a tirar da escravidão. Agar se esqueceu de onde ela estava. Deus, esta manhã, está a ter encontro com alguém que talvez está fugindo de uma responsabilidade, que talvez está fugindo do ministério. Veja na história de Jonas. Jonas fugiu do chamado. Quando entra no navio, a Bíblia diz que ele vai até o porão. Só que quando ele vai para o porão, a Bíblia diz que Deus provoca um vento. Só que aquele vento não era um vento satânico. Aquele vento era um vento que Deus havia provocado, porque Jonas fugiu da sua verdadeira chamada. Jonas fugiu da verdadeira essência que Deus tinha para com a vida dele. Sabe, toda vez que você foge de uma responsabilidade, toda vez que você foge, quer dizer, você sai de um lugar sem poder despedir. Isso é fugir. Você sai de um lugar sem poder dizer para alguém: não, eu não quero fugir, eu vou sair pela porta. Porque fugir, você foge pela janela. Sair, você sai pela porta, porque você despede. Então a Bíblia diz que Sarai, ela não foi atrás. Agar, ela está no deserto. Quando eu falo do deserto, eu falo de lutas. Falar do deserto, eu falo de desafio. Mas só que a Bíblia diz que ela encontrou um poço no meio do deserto. Lembramos que em João capítulo de número 4, Jesus está diante de um poço. E a mulher samaritana vem neste poço e encontra-se com Jesus. E Jesus pede a esta mulher: dê-me de beber um pouco desta água, deste poço. Ela disse que, como tu sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Jesus disse que: mulher, se tu soubesse quem me pede de beber a água. Então eu penso aqui no contexto bíblico que este poço, esta água desse poço, representa o próprio Cristo. Deixa eu abrir um parênteses. Talvez as pessoas, ninguém daria nada ir atrás de você. Ninguém daria nada ir atrás da sua vida. Mas esta manhã, Deus está tendo um encontro com a sua vida. Porque você pode não ter valor para a tua família. Você pode não ter valor para a tua casa. Você pode não ter valor para ninguém. Mas para Deus, você é um vaso
precioso. E esta manhã, Deus está indo ao teu encontro. Só que Deus está indo ao teu encontro, não vai te favorecer para você fugir. Porque Deus não trabalha para quem foge. Deus trabalha para quem permanece. Entenda, em Atos dos Apóstolos, ou no livro de Lucas, a Bíblia diz que quando Jesus dá ascensão para os seus, eles que permanecem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Se não permanece, você não tem revestimento de poder. Se não permanece, você não tem revestimento do Espírito Santo. E quantas são as pessoas que estão a fugir sem ser revestido, que estão a fugir sem ser enchido pelo Espírito Santo? Então, a visão não é fugir, a visão é você permanecer no centro da vontade de Deus. Entendamos que hoje as pessoas tendem a dizer o seguinte: há luta na igreja, há problema na igreja. Meu irmão, perguntaria o seguinte: você que nos ouve e nos escuta, onde não há luta? E se houver luta na sua família, você não larga a sua família? Se houver a luta na sua casa, você não larga também a sua casa? Mas por que quando é igreja, quando há luta, a primeira opção que vem é fugir? Entendamos que quem foge, foge de uma responsabilidade. Quem foge, foge de uma visão. Quem foge, foge daquilo que Deus tem proporcionado no caminho dele. Quando você foge, você nunca vai ver aquilo que Deus tem para a sua vida. E o maior caminho é você voltar. Entendamos que o filho pródigo saiu, mas quando ele encontrou desafio, lutas, a opção que veio para ele era voltar. Talvez esta manhã Deus está falando com alguém que está a fugir de alguma coisa. Talvez você está a fugir de uma responsabilidade. Talvez você está a fugir do teu chamado. Você está a fugir da tua vocação. Você está a fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas hoje o anjo do Senhor vai te encontrar no meio deste deserto. E a palavra que o anjo tem para a tua vida: volte e te humilhe. O problema das pessoas, elas querem voltar, mas o problema está vou ser humilhado. O problema está, não posso me humilhar. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes de coração, ou aos humildes de espírito, mas abate os soberbos. Cuidado, que pode ser um orgulho, um veneno espiritual entrando no teu coração, que você vê a visão e fugir. Fugir não é opção, meu amado. Melhor é permanecer no centro da vontade de Deus. Está a ser humilhado, permaneça. Ah, está a doer, permaneça. Está difícil a caminhada, permaneça. Porque eu sempre digo o seguinte: porque eu devo permanecer? Não é a luta que define quem eu sou, não é os problemas que me definem quem eu sou, mas aquilo que Deus fala ao meu respeito é que define quem eu sou. Então, não sou classificado pelas pessoas por aquilo que as pessoas veem de mim, mas quem determina a última palavra ainda é Deus. E Deus tem uma palavra nesta manhã para a tua vida. Caro ouvinte, talvez eu estou a falar para alguém que opta em desistir de viver, em desistir de tudo, até opta, eu vou tirar a minha vida, não é opção. Isto não é opção. Isto não é opção. Existe uma saída, e a saída chama-se Jesus Cristo. Então esta manhã eu venho aqui com uma voz profética. Eu venho aqui nesta manhã com uma voz de Deus para falar com alguém que está nos escutando, nos vendo. Talvez você diga: não, eu não quero ver este vídeo, eu não quero ver esta mensagem. Mas é nesta mensagem que Deus tem uma palavra para a tua vida. E Agar, ao receber, Agar não disse: não, ela me humilhou. Não, o anjo nem disse: Deus tem razão. Mas eu me pergunto: de onde sai a tua revelação? De onde sai a tua visão? Ao ponto de você dizer o seguinte: que não, eles estão a me pisar e Deus me disse que para fugir. Deus nunca fala para alguém fugir. Deus nunca fala para alguém pular da janela. Deus leva alguém pela porta. E cuidado de você entrar pela janela. Toda vez que você foge, você vai ser um Jonas que vai trazer problema para todos que estão no teu barco. Para todos que estão no teu navio, vão passar por luta, problemas, desafio, porque você optou em fugir. Agora, no contexto da palavra de Deus, o anjo, depois de transmitir a ele esta mensagem, diz o seguinte: Agar, escute, você vai gerar um menino e dará nome de Ismael. A palavra Ismael significa quem Deus escuta, aquele que Deus escuta. Então ele será grande e terá uma grande multidão de nações. Agora Agar recebe a promessa,
mas ela precisa voltar para casa da sua senhora. Agar recebe a promessa, mas ela precisa voltar na casa da sua senhora. Você tem chamada, mas precisa voltar na casa da sua senhora. Você tem ministério, precisa voltar na casa da sua senhora. Vamos agora ter uma visão espiritual. Agar representa Jesus. Abraão representa Deus. E Agar, no contexto bíblico, Agar, vamos colocar como a igreja, Sara como Jesus, Abraão como Deus. Pegamos Jesus pegando a igreja e apresentando ao Pai, dizendo: Pai, eu quero que envolva eles a minha graça neles. E o Pai te recebe, Yahvé te recebe, e você engravida de Jesus. Só que todas as vezes que você foge com a gravidez de Abraão, esse filho não pode ser de Abraão fora da casa de Abraão. Só é filho de Abraão enquanto estiver na casa de Abraão. O que Deus te deu, a graça que Deus te deu, não é para usar no mundo, não. O poder que Deus te deu não é para negociar, não, mas é para usar na casa de Jesus Cristo, é para usar na casa de Deus. Agora, no contexto bíblico, vamos ter uma visão de uma paternidade espiritual. No contexto bíblico, vejamos que Agar só começou a humilhar a Sara quando ela entendeu que pode engravidar. Só começou a pisar a Sara quando ela entendeu que está grávida. Por que as pessoas têm esta síndrome? E eu chamo isso de síndrome. Por quê? Porque quando elas estão embaixo, respeitam todo mundo. Quando elas são pequenas, respeitam todo mundo. Mas é só engravidar um pouco, já está a humilhar quem lhe deu a oportunidade. Já está a pisar quem lhe deu a oportunidade. E a melhor visão dessas pessoas é assim, diz o seguinte: que eu já estou pronto, vou fugir, eu vou ir embora. Cuidado, porque você pode cair em uma grande armadilha. Satanás é especialista em semear orgulho no teu coração. Cuidado, guarda aquilo que Deus te deu, conserva-se na presença de Deus. Eu aprendi que eu tenho que sair de um lugar quando Deus dizer saia. E quando Deus diz que saia, é porque Deus vai dizer para mim: João, eu vou te engrandecer, eu vou te honrar, eu vou fazer coisa grande na tua vida. Mas quando sou eu a sair, Deus não se responsabiliza. Eu pergunto, você ouvinte, será que você saiu porque Deus falou contigo? Ou você saiu porque sentiu que está sendo oprimido, sentiu que está difícil para você e a tua visão foi em sair? Mas se a tua visão, saíste por causa da luta, saíste por causa do problema, vou lhe falar mais uma palavra, pode ser profética. Cuidado, porque o próximo nível que você vai entrar, você vai ser de novo. Porque enquanto estivermos aqui na terra, nós encararemos problemas e desafios, lutas e desafios. Agora, se você é fraco, porque eu digo, sempre tem uma frase que eu digo o seguinte, que o fugir ou desistir é um ponto dos fracos, mas a persistência é um ponto de quem é forte. E Deus não trabalha para quem foge, Deus trabalha para quem permanece. E Ele, quando vai para lá, aparentemente, para quem olhava, diria: fizemos bem sair, porque estamos a produzir, porque estamos a dar certo, porque Deus está nos fazendo ser grande. Tem uma informação no contexto bíblico, é só você ler a tua Bíblia Sagrada. Nenhuma passagem bíblica diz que Deus abençoou Elimeleque, ou a Ruth, ou a Noemi, ou a órfã. Nenhuma passagem bíblica. A Bíblia diz que morreu Elimeleque, depois morreu ambos filhos. Veja o problema agora. Eles saíram porque não queriam permanecer por causa da crise. Eles saíram porque não queriam permanecer por causa da fome. Eles saíram porque não queriam permanecer por causa da dor. Mas aqueles que ficaram entenderam que a dor é momentânea, entenderam que a crise é momentânea. A
padaria não está a produzir, mas o padeiro ainda está em Judá. O padeiro ainda está em Belém, mas Elimeleque levou a família. Talvez se fosse hoje, ligaria para alguém e dizer: ei, eu saí desta igreja aí, mas vim para uma igreja aqui que aparentemente está a dar certo. Tenho carro, tenho dinheiro, estou a prosperar, sou rico. Entenda, nenhuma passagem bíblica aqui, nenhuma passagem bíblica diz que grandeza é sinônimo de Deus na tua vida. Nenhuma passagem bíblica que diz que dar certo é ser aprovado por Deus. Você pode estar a dar certo temporariamente, mas vai dar errado. Por quê? Você sai de uma forma negativa, você sai de uma forma injusta. Mas a Bíblia diz que depois de um contexto, passa um tempo, Deus visita o seu povo e abençoa. Eu tenho uma mensagem para encerrar a minha fala aqui. Quero falar para alguém: permaneça. Não importa quantos estão a te pisar, permaneça. Não importa quantos estão a te humilhar, permaneça. Porque o que você está a gerar não é uma coisa do homem. Você está a gerar algo que tiveste na intimidade com Deus. Você está a gerar um projeto, um ministério, uma graça, um chamado que estiveste com intimidade com Deus. Então, não são as humilhações que vão mudar o propósito que Deus tem para a tua vida. Não é a porta que está fechada que vai mudar o propósito que Deus tem para a sua vida. Permaneça, permaneça. Não importa qual seja a luta, o desafio, os problemas, eu digo: permaneça. Nunca vi pessoas grandes que foram fracas em fugir da guerra. Pessoas grandes permanecem. Pessoas sábias permanecem. Mas a geração de hoje é uma geração ferida, uma geração cansada, uma geração que qualquer coisa, qualquer luta, qualquer problema é sair, é fugir. É fraco. Talvez eu estou a falar com pessoas e eu me perguntar: pastor, você sabe o que estou a passar? Você sabe qual é o nível da minha dor? Você sabe o nível dos meus problemas, a doença que eu encaro no corpo, a doença que está no meu sangue? Você sabe o problema que eu tenho, as demandas que eu tenho, as lutas que eu tenho, para me dizer que permaneça? Escuta. Nós não permanecemos porque somos fortes simplesmente, mas nós permanecemos porque aquilo que nós estamos a gerar é algo divino. O que estamos a gerar é de Deus. O que estamos a gerar é um projeto de Deus. Então eu não escuta. Eu digo sempre uma palavra para a minha vida, que eu não fui gerado para desistir. Posso estar na luta hoje, mas eu não sou luta. Posso estar a enfrentar um problema hoje, mas eu não sou um problema. Eu estou a falar para a tua vida. Não importa qual seja o nível da tua luta, as tuas humilhações, mas Deus ouviu a tua humilhação. Deus ouviu a tua aflição. E Ele te manda para você voltar no seu lugar de origem. Se for essa opção, imagina se for que porque estão a me pisar. Você sabe quantas são as pessoas que nos pisam diariamente? Se nós pudéssemos olhar para trás, nós voltaríamos, íamos desistir. Mas nós permanecemos porque nós entendemos o que nós estamos a carregar é muito grande. Sabe por quê? Porque ninguém pode carregar uma visão grande, um projeto grande, se não tiver lutas. Ninguém pode carregar uma graça grande se não tiver lutas. As lutas têm a capacidade de revelação profética, de falar para você que esta luta só está vindo na tua vida porque existe algo grande em você, existe algo que você está a gerar. E o problema que nós temos hoje é um problema muito sério. Sabemos que nenhuma entidade maligna não se conhece. Isso é espiritual. Nenhuma entidade maligna não se conhece. Se você for a ver o seguinte, que Satanás sabe que ele é Satanás. Demônio sabe que ele é demônio. Jesus, ele sabe que é Cristo. Deus, ele sabe que é Deus. Mas você, como filho de Deus, você sabe quem você é? O que você carrega? Quais são a capacidade que você tem dentro de você? O que Deus colocou em você? O maior problema, eu costumo dizer o seguinte: a pobreza hoje
nem a falta de recursos, nem a falta de dinheiro, mas é a falta de identidade. Enquanto você não se conhecer, não entender o que você carrega, a voz que você carrega, a influência que você carrega, tudo quanto as pessoas te proporcionarem, você vai aceitar. Sabe por quê? Porque você não sabe o seu valor. Porque você não sabe quem você é. Enquanto você não entender o que você carrega, não ter visão da voz profética que você é, pessoas vão te pisar e você sempre vai dizer, não, vou fugir, sei de fugir. Desde o momento que eu entendi quem eu sou, hoje vocês podem ver a igreja e dizer, não foi fácil. Nunca foi fácil. Esta revelação do ministério apareceu no dia da maior luta na minha vida. Sabe onde eu fui? Eu não desisti. Eu fui para a oração. Eu fui para lá com Deus. Porque eu entendi que o que eu estou a carregar não é meu, é de Deus. Então, se a gravidez que você tem, eu falo de gravidez como uma simbologia. Não estou a falar de grávida não, física. Eu estou a falar como uma simbologia. A gravidez que você carrega, o projeto que você carrega, é Deus que colocou aí dentro. Se é Deus que colocou aí dentro, Ele se responsabiliza pela tua chamada, Ele se responsabiliza pela tua casa, Ele se responsabiliza pelo teu ministério. Entenda que toda mulher grávida nunca terá os seus hábitos antigos. Sempre há de viver de acordo com a gravidez. Por quê? É grávida, é o bebê que vai pedir. Então não saia. O anjo hoje tem uma mensagem para a tua vida, para você voltar para a casa de Sara. Eu não sei quem é a tua Sara. Será que a tua Sara não é um pastor? Será que a tua Sara não é tua esposa? Será que a tua Sara não é teu marido? Será que a tua Sara não é aquela família que você saiu? Será que a tua Sara não pode ser algum lugar que você abandonou, rompeu antes do tempo? Será que a tua Sara não pode ser isto? E hoje a mensagem não é para te ajudar a levantar o teu ego de fugir. Hoje a mensagem é para você voltar. É para você voltar. E pior, o anjo diz que volta. Não volta a se achar que você é grande porque tem grávida. Não volta a se achar que você é grande porque engravidou de Abraão. Mas volte e se humilhe diante dos pés da Sara. Volte e te humilhe diante das mãos da Sara. Escuta. Alguns vão dizer, pastor, é heresia isto. Não é heresia, é bíblico. É bíblico, não é heresia. Não é engano, é bíblico. O anjo não diz que volta e te humilhe para Deus. Volte e te humilhe para Jesus. Volte e te humilhe para o Espírito Santo. Nenhuma passagem. Mas diz que volte e te humilhe para Sara, tua senhora. Sara é senhora. Você é serva de Sara. Os quantos são os servos que estão a fugir porque querem ser senhor? O problema das pessoas não tem a visão de servir. Eles têm a visão de querer ser senhores e senhoras. Por isso optam em fugir. Mas hoje Deus está a dizer, volte, volte e te humilhe. Volte, te humilhe, volte, se reconcilie, volte e se humilhe. Voltar é doloroso. Voltar dói, porque as pessoas vão te apontar. Voltar dói, porque as pessoas vão te criticar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu quero perguntar, quem te falou para você fugir? É você sozinho. Quem te falou para você voltar para lá? É Deus. Agora não importa o que as pessoas vão falar, não importa, mas você precisa voltar. Esta palavra que eu encerrar dizer o seguinte: Deus te ama. Não importa para onde você foi, não importa para onde você caminhaste, mas Deus te ama. E este amor não vai te facilitar. É para você voltar e te humilhar. Esta é a palavra que eu quero compartilhar com os meus irmãos internautas aí que estão nos assistindo. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua vida de uma forma tremenda e poderosa. Chegamos neste momento a encerrar esta palavra e guarda esta palavra na tábua do teu coração. E será como diadema de cada dia após dia.
no início do programa aqui apresentei todos e não pude falar do meu nome, então algumas pessoas que estão aí não nos conhecem. Eu respondo pelo nome do pastor João José Diogo de Abreu, pastor, líder, fundador do ministério Igreja Pentecostal Jesus, a Luz da Esperança. Estamos localizados no bairro Xingodze, perto da antiga Multiflora, agora conhecido como Sítio dos Reis. Quero convidar você, meu amado, minha irmã, meu irmão, para nos seguir lá. Temos culto segunda a domingo. Terça-feira temos culto do ensino da palavra. Quarta-feira temos culto de surpresa divina. E quinta-feira temos culto de oração. Você que ama oração, quinta-feira temos tido oração de 2 horas de tempo, de 18 até 20 horas. E sexta-feira temos tido culto de libertação. Você que sofre de insônia, problemas espirituais, problemas que são insolúveis, nós te convidamos. Sexta-feira é culto de libertação. E sábado optamos em ter limpeza, e há outro grupo que vai para o evangelismo. Domingo, especialmente às 9 horas até 12 horas, estamos a encerrar nosso culto. Este é o meu contato para você que depois quer entrar em contato com a minha pessoa. É 8402 833 10. 8402 833 10. Este é meu contato. E siga também a página da nossa igreja, a conta lá no Facebook, que vem Igreja Pentecostal Igreja. Você pode seguir também no YouTube o Ministério A Luz da Esperança. Você pode seguir e pode fazer mais. E também, não esquecendo, siga. Além do estudo, porque você tem muito que aprender, muito que ver, porque é uma benção. E é uma benção, e eu creio que será uma benção, e eu creio que Deus vai nos proporcionar outras vezes que nós vamos vir aqui para compartilhar a palavra de Deus. Eu também quero agradecer ao PCA que me terá concedido esta oportunidade de estar presente aqui nesta manhã para compartilhar a palavra do reino para com a sua vida. Que Deus abençoe a vida dele e Deus abençoe este Além do Estudo de uma forma poderosa e tremenda. E também agradecer pela equipe técnica de imagem, de som. Que Deus abençoe de uma forma poderosa as vossas vidas. Quero mandar um abraço tão caloroso para os meus filhos na fé e especialmente para minha esposa e meus filhos, missionária Vivi. E também quero agradecer pela vida da minha filha primogênita Elisama, e a segunda Osana, e também pelo Azaf. O Azaf é um músico que Deus está a levantar, e a minha sobrinha Ariana, que fica conosco lá em casa. Eu estou muito agradecido, e deixe-me dirigir uma oração para a sua vida. Deus abençoar a sua vida esta manhã, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Eu preguei a tua palavra esta manhã, o encontro com Deus. Senhor, eu não sei qual seja a luta, a demanda, os problemas que este homem ou que esta mulher vem enfrentando. Mas esta manhã, por meio, meu Pai, de esta programação, Senhor, que venha alcançar de uma forma poderosa e tremenda, Senhor, a todos quanto nos escutaram até este momento. Que Deus, Pai, abençoe-nos de uma forma poderosa e tremenda, Senhor. E eu declaro que a mão de Deus te levanta, que a mão de Deus te cura, que a mão de Deus te liberta, que a mão de Deus te sara. Eu não sei qual seja o teu problema, da tua saúde, mas eu estou profetizando agora em nome de Jesus, que haja cura e haja libertação em nome de Jesus. E tenha um encontro excelente com Deus em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe de uma forma poderosa. E eu espero por você em outras oportunidades. Deus abençoe e um forte abraço em nome de Jesus. Muito obrigado.